Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço ao meu Deus e vosso Deus, que tem me presenteado com o santo privilégio de honrá-lo com a minha vida, com a minha alma, corpo e espírito, glorificando o seu nome através da ministração da sua palavra. Tive a oportunidade de estar pregando nos 50 anos da Convenção do Amapá, onde pude compartilhar da companhia do pastor José Wellington Júnior, essa companhia simpaticíssima, que me franqueou a oportunidade de vir aqui numa dessas reuniões. E eu estou muito honrado, pastor. Muito obrigado por esse carinho, porque eu sei onde estou. Que Deus continue abençoando a sua vida e essa visão que Deus lhe tem dado. Agradeço ao pastor Felipe, com quem estive neste final de semana lá no Parque São Lucas, ministrando a palavra de Deus, não somente pela oportunidade, que já é muito generosa, mas somado a toda a atenção e carinho que tenho recebido do senhor e de sua família, pastor. Muito obrigado a todos os companheiros que estou vendo aqui, alguns pregadores, amigos, Joá Caetano e outros companheiros que aqui estão. Quero convidá-los para uma leitura bíblica e escriturística do Evangelho do Senhor Jesus, conforme escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 30. Pastor João Maria, que bom revê-lo, pastor. Grande professor, grande mestre de nós todos, Deus abençoe. Capítulo 6, versículo 30 a seguir, quem encontrou, por gentileza, confirme dizendo amém. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Por gentileza, tome assento, querido. Os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de desfrutar ao lado dele experiências marcantes ao longo de toda a jornada e ao longo de toda a sua caminhada. Todos nós que aqui estamos temos experiências, algumas experiências mais curtas, outras experiências maiores, mais longas, algumas experiências mais amargas, outros menos, mas a verdade é que todos temos experiências. Eu hoje tenho 25 anos de ministério, casado há 22 anos, e desse casamento tenho 2 filhos, um de 20, que é cantor, e o mais novo de 18, que já prega a palavra de Deus. E eu vejo meus filhos parando em pit dogs e lanchonetes e fazem sanduíches de quase meio metro de altura, e tem carne de todo tipo, vários tipos de queijos e muitos tipos de verduras,
e eu fico vendo eles comendo aquilo tudo, e se eu contar para eles o que eu comia quando comecei, eles pensam até que não era coisa de se comer. Eu, por exemplo, comia lá nos Estados Unidos, de Belém do Pará, onde nasci, sanduíche de açúcar. Sanduíche de açúcar é muito simples, é abrir o pão e pôr açúcar dentro. E quando eu comento isso com eles, dizem, mas pai, o senhor comeu isso? Isso é coisa de se comer? E hoje nós podemos comer coisas melhores que estas. Minha mãe cozinhou tanto feijão com mortadela que às vezes eu sonho com uma mortadela que quer me pegar de noite. Hoje eu posso ter na mesa aquilo que eu quero, Deus tem me dado privilégios. Mas o melhor para mim não é o que eu consegui obter, mas a forma como eu consegui. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo do caminho. Nós temos a expectativa de muito breve estar nos céus, e isso vai ser maravilhoso. Com certeza não tem lugar melhor que lá. Mas nós vamos ter que conversar sobre a maneira como chegamos, e tudo aquilo que vivemos para chegar lá ao longo do caminho. Os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de ouvi-lo. E Jesus, eu já gosto muito de pregar a sua palavra, e quando o texto fala especificamente sobre ele, aí eu fico muito empolgado. Porque falar de Jesus é muito bom. Jesus não era somente um grande pregador, era também um grande líder. Nem todo pregador dá líder bom, e nem todo grande líder também dá grande pregador. Mas Jesus não somente era um proeminente pregador, como também era um articulista maravilhoso e um grande líder. Porque o grande líder é conhecido quando as pessoas querem segui-lo. E as multidões estavam sempre atrás de Jesus. Não é muito difícil se juntar uma multidão hoje, principalmente quando você tem argumentos e quando você tem auxílios. Há pouco tempo atrás nós inauguramos em Goiânia um prédio, até com elevadores panorâmicos, todo apoltronado, climatizado, e olha que ainda se distribui água mineral nos intervalos. Não é difícil juntar uma multidão quando você pode oferecer conforto a eles. Quando eles podem entrar num templo confortável, e diga-se de passagem que tem muita gente procurando isso. E eles podem se assentar numa boa poltrona. E às vezes é tão confortável que aquele conforto até impede de dar glória a Deus. As pessoas se sentem tão confortáveis ali que se esquecem do resto. Não é difícil juntar uma multidão quando você pode juntar um prédio com uma plataforma bonita para poder usá-la para ministrar, e um som gostoso como esse. Quando você tem programa de televisão e auxiliado por programa de rádio também, e panfletagem, oh, glória a Jesus. Não é difícil juntar uma multidão quando você pode usar todos esses subterfúgios. Mas o que me impressiona em Jesus, deixo bem claro que não tenho nada contra isso, só digo que a nossa obrigação é de fazer coisas maiores do que ele fez, porque Jesus não tinha rádio, televisão, panfletagem, não tinha prédio, não tinha climatizador, não tinha poltrona, e aonde ele estava, a multidão estava lá. A multidão queria seguir a Jesus. Eles queriam estar onde ele estava. Quem também está seguindo a ele, dê um sinal a ele, dê glória a Deus. E o que deixava os líderes da época malucos é que na multidão de Jesus tinha gente de toda classe. Tinha um fariseu, tinha um saduceu. O cara não cria nele, mas queria ouvi-lo. Lá estava o professor, o aluno, o cafetão, a prostituta, o bêbado, o ladrão, o advogado para tirar ele da cadeia. Estava todo mundo lá. O povo queria era segui-lo. E o que deixaria os líderes de hoje ainda mais malucos com Jesus é que hoje se oferece bênção, prosperidade, rosa vermelha, azeite de Israel, água do Jordão. Desde que você venha participar do culto na minha igreja, vai ter sopa no final, distribuição de farofa, Coca-Cola, pirulito para as crianças. A gente inventa alguma coisa para trazer o povo. Eu não estou dizendo que está errado, nada disso. Eu estou dizendo o que se faz.
Mas Jesus era diferente. O camarada correu atrás dele e disse: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: por quê? O que é que você viu aqui? Olha, se tu está pensando, meu amigo, que tu quer ir para onde eu vou? Porque onde eu vou não tem hotel. Para onde eu vou não tem conforto. Só quem descansa para onde eu vou são as raposas que têm covis. E as aves que têm seu ninho. Mas para onde eu vou, não dá nem para reclinar a cabeça. Aí o cara disse: mas mesmo assim eu quero te seguir. Porque esse negócio de conforto lá no Palácio de Herodes tem. Cada tapete, meu irmão, que você deita e descansa, mas não tem aquilo que tu tem. Ah, nós temos obrigação de fazer mais. É por isso que ele disse: quem crê em mim fará coisas maiores. Porque hoje nós precisamos, hoje nós temos, olha isso aqui, gente. Se você vê o prédio que construímos em Goiânia, você fica maravilhado. Nós temos tudo isso para oferecer, Jesus não tinha. O auditório de Jesus era o deserto. E o povo ia lá para ouvi-lo. E eu fico com vergonha de pessoas que têm conforto para dar e dizem: não quer. O povo está de coração duro, pecadores, só querem saber de pecar. Meu templo está vazio. Está faltando alguma coisa lá. Eu vejo pelo menos 4 coisas que Jesus tinha que eu preciso ter, para que eu possa ter o que ele tinha. Número 1, Jesus tinha unção. Tem gente que está pensando que a poltrona vai pregar, o prédio vai pregar. Está pensando que o microfone vai falar sozinho, não vai. Nós estamos lutando contra principados e potestades, príncipes das trevas e hostes da maldade nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, e havendo feito tudo, ficai firmes. Jesus tinha unção. E unção não é coisa que se recebe na faculdade. Unção não se recebe através de um curso de teologia. Não. Porque se unção se recebesse na faculdade, não seria unção, estaria errado. Porque um não são, um é, 2 são. Nós só aceitamos a unção como unção, porque sabemos que não é daqui. Às vezes até falamos sobre unção, mas não sabemos o que é. Jesus tinha. Um pregador acabou de falar sobre unção, falou muito. Acabou a pregação, um garoto chegou e disse: pregador, o senhor falou muito sobre unção. Fala para mim, o que é unção, hein? Ele disse: vem cá, garoto, vou te ensinar, vem aqui. Levou ele lá fora, era um lugar de campo. Está vendo aquele campo? Sim? Aquele boi pastando. Ah, estou vendo. Aquilo é unção? Não é não. O senhor está brincando comigo, né? O que é unção, pregador? Eu quero saber. Está vendo aquele passarinho? Olha, vai voando. Sentou naquele galho de pau. Está cantando. Ah, isso é unção. Não é não, meu filho. Então fala para mim o que é unção, meu filho. Boi pastando, não é. Passarinho cantando numa árvore, não é unção. Deus fez assim, isso é natural. É lindo, mas é natural. Agora, no dia que tu vê um boi voando e pousando no galho de uma árvore, cantando feito passarinho, aí não é natural não, é unção, aí é unção. Não adianta tentar me convencer com voz bonita. Você vai cantar aqui a voz mais linda e dizer que é unção. Não me convença com isso. Não vem com oração bonita, discurso bonito, dizer que é unção, porque eu também não vou acreditar. Voz bonita no mundo tem, a Ivete Sangalo tem, a Claudinha Leite tem. Discurso bonito no Senado também tem, na Câmara dos Deputados tem. Isso não vai me convencer. Agora, no dia que tu cantar ou pregar e alguém vomitar o câncer, aí tem unção. No dia que...
No dia que você pregar e alguém está com um revólver na cabeça para tirar a vida, e ele te ouve e não quer mais morrer, ele quer viver. Isso é. Levante a mão e adore a Deus aí. Quantos querem mais? Levanta a mão e pede. Manda! Onde tiver alguém apaixonado, que quer a unção de Deus, receba aonde você estiver. Mai choro condoro basuri bicai. Aleluia. Segunda coisa, segunda marca, dentre tantas e inumeráveis do ministério de Jesus, quem sou eu para dizer? Eram 4, que é isso? Ele era pastor. Jesus era pastor. Olha, eu tô trêmulo aqui. Porque eu sei da responsabilidade, eu sei onde eu estou. E olhando para esses homens de cabelo descolorido, meu temor aumenta. Porque Deus sabe o quanto eu os respeito. Mas eu vou dizer o que Deus está mandando eu dizer. As ovelhas queriam estar com ele porque ele era pastor. Ele gostava de ovelha. E uma das características de um pastor de verdade é que ele não faz acepção. Ele ama indiscriminadamente o preto, o branco, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o pobre, o rico, o sábio e o ignorante. Ele simplesmente ama. Para quem gosta de pesca, sabe que tem hora que você pega uma piaba e joga até de volta na água. Mas tem hora que você diz, peguei um peixão. Ei, tira até foto. Agora eu acho ridículo quando essa linguagem vem para o meio do povo de Deus. Alguém aceita Jesus, você não dá nada por ele, como se fosse qualquer um. Mas se é aquele, peguei um peixão. Na igreja agora chegou um peixão. Quem é você para discernir quem é grande e quem é pequeno, irmão? Para Deus, vida tem um tamanho só. Vida para Deus tem um preço só. Seja o grande empresário ou varredor de rua, ele vale o sangue do cordeiro. E se ele vale o sangue de Jesus, ele tem que ser amado. E Jesus amava aquelas pessoas. E um dia ele chega diante do Pai e diz, Pai, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Nenhum. A gente trata a ovelha como se fosse descartável. Quer ir embora, vai, rapaz, não bajulo ninguém. Tu não morreu por ele, é por isso que você não bajula ele, rapaz. Não deu tua vida por ele, não doeu em você, mas doeu no Filho de Deus. Ele fez questão e com o coração partido ele diz, somente aquele que já estava previsto, o filho da traição. Eu tentei, eu ajudei, eu dei um bocado molhado, eu disse para ele que para mim ele não me incomodava, eu queria ele comigo, mas não deu. Estava previsto. Mas nenhum mais se perdeu do que o Senhor me deu, está tudo aqui. Agora, meu nobre pastor, se Jesus, que é o lenho verde, prestou conta, e eu que sou o lenho seco, eu vou ter que prestar conta de cada uma delas, queira ou não queira. Jesus vai perguntar, cadê os que eu te dei? Jogou algum fora?
Ah, Senhor, teve um que era desobediente, por que tu não deixou os 99 lá no deserto? E tu não foi em busca daquela que se perdeu? Porque foi esse o exemplo que eu dei. E quando encontrar aquele que se desviou, te aborreceu, fez raiva para ti, não é para chegar nele e dizer, seu sem vergonha, cabra safado, como é que você se desvia? Não, tu tinha que dizer antes dele se desviar. Agora que já se desviou, pega ele, põe remédio, põe no ombro, abraça, traz para casa. E quando chega em casa, não deixa os que estão, porque esse povo que fica em casa, e tem uma mania de achar que é melhor do que aquele que saiu. O que ele está fazendo aqui? Voltou por quê? Não é nem digno de estar aqui, tu esqueceu quem tu era, né, meu irmão? Hoje nós estamos aqui bonitinho, de graça, ungido, pregando, oportunidade. Estou até sendo filmado, olha aí. Para o mundo inteiro. Mas quem me viu há um tempo atrás, com 18 anos, cigarro de maconha na boca, sabe quem eu já fui. O problema é que a gente esquece quem a gente é. E aí tu vem com a ovelha perdida de volta para casa, os outros querem discriminar porque você não promoveu uma mudança. Já tem que avisar, estou indo buscar o perdido, e comecem aí a soprar balão e fazer bolo, porque quando ele chegar nós vamos fazer festa. Quando ele volta para casa tem que ter festa. Aí quem não queria estar com Jesus? Todo mundo, irmão. Todo sofredor queria estar lá com ele, porque ele era pastor. Tem gente que é pastor, mas não gosta de ovelha. Vai procurar outra coisa para fazer, meu irmão. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a cuidar de ovelha, não. Ah, mas é que faz tempo que eu não trabalho no trabalho braçal, manual. Eu acho que eu não vou me sair bem, mas no secular. Então trata de converter o teu coração e cuida de ovelha. Porque eu acredito no teu chamado. Só não sei se você já é pastor. Estou dizendo que Jesus era pastor. Desculpe minha ousadia, mas eu vou me esconder debaixo da autoridade da palavra para que ninguém me jogue pedra. Um dia Jesus olhou para o Pedro e disse: Simão, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos, ou seja, cuida deles. Por enquanto não, tu tens chamado, mas tu ainda não é pastor. Tem gente que já tem credencial de pastor, mas não é pastor. Mas eu acredito que tu pode ser. Quando? Quando tu te converter. Pastor, não fale isso não, que eu sou crente. Não estou falando de converter das trevas para a luz, da abominação para a salvação. Eu estou falando de converter de ovelha para pastor de ovelha. Porque pode ser que você ainda é só ovelha e está lá pastoreando. E ovelha não dá conta de cuidar de ovelha. Tem que ser pastor ovelha para poder cuidar de ovelha. E Jesus era isso. Outra coisa que eu vejo nele, terceira característica: Jesus tinha tempo com Deus. Eu chamo isso de TSD, tempo sozinho com Deus. Eu chamo assim porque eu peguei da Bíblia. Jesus disse: ó, quando tu for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, fica a sós comigo. Não adianta querer chegar diante do público e fazer sucesso antes de falar comigo. Primeiro tu te fecha comigo no quarto, e aí eu vou te abençoar no recôndito, e depois, quando tu chegar de público, eu te recompensarei. Por que a gente não gosta de orar? Todo mundo sabe que a oração é a chave da vitória. A gente vive dizendo isso. A oração é a chave da vitória. Mas a gente não gosta de orar, irmão. É verdade. Teve um coreano lá da igreja do David Young-Shu, que teve agora no Brasil. Está lá aí no YouTube. Bateu na gente. Mesma coisa. Vocês não querem orar. Por quê? Porque não acreditam que Deus pode responder. Aprenderam o que a palavra diz, mas não conseguem viver. Isso é um problema muito sério para nós. Porque a palavra de Deus pode ser entendida de duas formas. Número 1, intelectual. Segunda, revelada.
Aquilo que eu tenho na mente é intelecto. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Eu posso convencer alguém, mas não posso converter. A unção vai funcionar bem quando aquela palavra sair do entendimento apenas e entrar no campo da revelação. Aí eu passo a viver e não só a saber. E isso faz uma total diferença. A Bíblia diz que Jesus subia para o monte na primeira vigília da noite. Ele passava o dia todinho curando o povo, libertando os endemoniados. Mas quando dava 18 horas, alguém dizia, ainda tem gente para o senhor orar. Ele dizia, agora chega. Pergunte por quê? Porque ele sabia muito bem que unção, ela não fica, unção sai. E se tu só deixar sair, não repor, tu vai ser um vaso oco. Um dia ele disse, alguém me tocou. Mas Jesus, a multidão te aperta. Não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim a virtude sai. E tem que sair. Você busca e dá. Você pega e distribui. Você recebe e passa para quem precisa. Ele curava o povo durante o dia. À noite ele ia para o monte. E ele começava na primeira vigília. E a partir de que as vigílias da noite são divididas em 4. A palavra de Deus diz que na última vigília da noite ele vai encontrar com os discípulos que estão num barco. Então eu entendo que se ele foi na última, ele orou pelo menos 3 vigílias. E cada vigília tem 3 horas. Ele orou 9 horas de oração. Pergunte para o seu irmão do seu lado, seu amigo, algum dia você já orou 9 horas sem parar? Não precisa responder, só pergunte. Não responda não. E nem pergunte também quando foi a última vez, por favor. Jesus passou 9 horas orando. Depois que ele termina, ele vai encontrar com os discípulos que estão perturbados dentro de um barco que está sendo soprado por uma tempestade. Eles estão passando uma luta de lascar. E Jesus vem caminhando sobre as ondas. E quem está na prova, mesmo acostumado a andar com ele, mas não ora, em vez deles estarem orando com Jesus, estava no barco apressado. Perde até o discernimento. Porque Deus começa a manifestar e tu pensa que é o diabo, mas era Deus, Jesus vem andando sobre as águas, eles viram, já estavam possessos de medo. Aí levantaram a mão, está repreendido Satanás, é um fantasma, sai! E ele diz, calma que sou eu, gente, sou eu. Jesus tinha sucesso porque orava, ele tinha vida de oração. Se a gente não orar, meu amigo, seja quem ora, quem não ora, qualquer hora na vida a tempestade vai chegar. E tem gente aqui que está entendendo o que eu estou dizendo. Porque alguns dos senhores já enfrentaram da braba. Vem ou não vem, pastor João Maria? A tempestade vem. Só tem uma diferença, quem não ora vai estar gritando, vou morrer, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Agora aquele que ora vai enfrentar andando por cima dela. Meu Deus, o país está em crise, o que é que eu vou fazer? Agora a coisa ficou feia, corre, porque tu não ora. Agora quem ora vai passar por sobre ela. Levante a mão quem crê, abre a boca e solta a glória a Deus. Quarta característica. Jesus sabia falar com as ovelhas com voz de pai. Eu acho que isso é particular, é meu, eu penso assim. Os mais mestrados podem me ajudar a consolidar meu pensamento ou refutá-lo. Mas eu acho que mais excelente do que ser pastor é ser pai. Porque o pastor te investe no teu ministério, ele pensa em você ministerialmente. O pai quer o teu sucesso em todas as áreas. Se preocupa com o filho. E essa aqui é meio pesada, mas eu vou dizer. E se quiser me esperar lá fora, eu quero dizer que o anjo veio comigo, eu não estou sozinho.
Meu irmão, tem gente que só quer saber de ouvir a voz de ovelha como filho na hora da resposta. Você fala comigo como se eu fosse qualquer um? Sou seu pai. Pastor é pai. Fale comigo com voz de filho. Mas ele tem ouvido voz de pai ou voz de patrão? Porque se ele ouve voz de pai, ele responde com voz de filho, meu irmão. Agora, se tu tem falado com voz de patrão, ele vai te responder com voz de empregado. E foi Jesus quem disse: o empregado não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O empregado só fica até aparecer uma oportunidade melhor. Apareceu um emprego melhor, ele vai embora. Tem alguém ali colocando o dízimo na promoção 5%, ele vai embora. Tem alguém fazendo uma proposta para ele ali, vai dar um cargo, vai dar uma função, vai dar uma merrequinha para ele pagar o ônibus, ele vai embora. Ele é empregado. E o empregado não... O empregado não quer nem saber se a casa está pegando fogo. Porque o empregado entende que o patrão só quer crescer sobre ele. O patrão não está preocupado com ele. Se o teu ministério é de patrão, tu vai ter empregado até ele ter uma proposta melhor. Agora, se você abraçar como pai, se você tratar como pai, eu sei disso, eu nasci numa família muito pobre, minha mãe fazia mingau de farinha, a gente tomava e não ia nem na casa do vizinho olhar o que tinha na mesa dele, porque quando a gente é família, a gente come angu de caroço, mas fica junto. Se é verdade, levanta a mão aí, senão eu vou pensar que tu é patrão. A multidão queria ir atrás dele. Aí um dia os discípulos chegaram, todo animadinho, falando com toda alegria: mestre, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, mestre. Hoje nós anunciamos a palavra, olha, foi maravilhoso. Meu Deus do céu, aquela empolgação do discípulo precisa estar na gente, irmão. Precisa estar na gente. Porque eu vou dizer uma coisa: esse negócio de discurso, que a nossa função é a mais linda que tem, e não tem melhor coisa do que pregar o evangelho, isso não pode ficar sendo falácia, isso tem que fazer parte da nossa vida, no dia a dia. As pessoas precisam ver essa empolgação em nós. A multidão queria estar lá porque via em Jesus abundante graça. Mas diga-se que alguns de nós estão com o ministério cansado, querido. E lá em Malaquias 1,13 diz que quando o ministério se cansa, quando o obreiro se cansa, ele oferece aquilo que Deus não recebe. Oferece a ovelha quebrada, manchada, doente, cega. Porque ele está cansado, acabou-se a alegria. Mas os discípulos chegaram com toda a animação: nós fizemos a tua obra, olha o resultado. Aí Jesus olhou para eles e disse: ei, vocês estão muito animados, que bom. Só que vocês não têm tido tempo nem para descansar. Eu quero propor um descanso. Vamos? Ah, essa palavra é boa, é ou não é? Não, pode dizer. É ou não é? É claro que é. Vamos descansar um pouquinho, vamos. Para onde nós vamos, Jesus? Para o Caribe? Não, hoje não. Vamos lá para Goiás, para Caldas Novas, para as Águas Termas. Não, hoje não. Para onde nós vamos? Vamos para o deserto. Acho que eu estou vendo os discípulos olhando para eles no deserto de novo. Vamos para o deserto. Aí ele sai para o deserto, ele só chamou os discípulos. Quando a multidão das cidades, no plural, as cidades, vendo que eles iam, deixaram tudo para ir atrás deles para o deserto. Gente, sair da cidade para o deserto é deixar a sombra pelo calor. É deixar onde tem supermercado, farmácia, água fresca, por um lugar que não nasce figueira. Eles estão indo atrás de Jesus. Eles abandonaram todas as suas casas, o conforto, a cama, o travesseiro, para ir atrás dele para o deserto. Você já foi com Jesus para o deserto? Já andou com Jesus no deserto? Já caminhou com ele no deserto?
Você não lembra? Não? Daquela dor, aquela dificuldade, aquele problema. Deserto é aquele lugar que tem hora que a gente não sabe se Deus está abençoando ou o diabo está enganando. Deserto é aquele lugar que tem hora que você não sabe se diz eu recebo ou se eu repreendo. Deserto confunde a cabeça da gente. Se tu vê uma hora um teu colega confuso, não critica ele não, ele pode estar no deserto. Deserto você vê miragem. Você pensa que é um lago e quer pular dentro, é um monte de areia. Deserto é lugar difícil de se caminhar. Deserto é lugar onde a gente é enlastecido por Jesus. Agora, pior do que aceitar o convite para ir para o deserto, é você aceitar o convite, deixar tudo, deixa a cidade, deixa o teu trabalho, deixa a tua faculdade, deixa aquela empresa, deixa qualquer coisa para andar com Ele, para ir com Ele para onde Ele quiser. E quando chega lá, tu dá de cara com um grande problema. Porque a multidão deixou tudo para ir com ele para o deserto. Eu fico indignado com o pregador que diz, irmão, é só facilidade. Aceitou Jesus, acabou, moleza. Me dá uma indignação. Eu acreditei, gente. Eu acreditei nisso. Porque disseram que o Golias já estava derrotado, mas eu não sabia que ele tinha 4 irmãos. Até desse sofrimento eu fiz uma pregação. Gigantes que eu não conhecia. Só facilidade, que facilidade, coisa nenhuma, rapaz. Jesus disse, venha para o deserto, é o lugar onde eu não quero ir. Vamos tirar a máscara, vamos fazer como Paulo disse, vamos servir a Deus diferente de Moisés, sem véu. Quando eu era garoto na fé, me ensinaram que Moisés botou o véu para esconder o brilho do rosto, porque as pessoas não podiam olhar que era muito forte. Não é nada disso. Paulo explica tudinho. É que Paulo diz que aquilo é temporário. Não era permanente o brilho. Ele desce do monte com o brilho e o povo olha para ele e ouve o discurso dele sem véu. Claro que o povo assustou. Só que ele só coloca o véu quando o brilho está acabando. E ele entra na tenda e fala com Deus e o brilho volta, ele fala com o povo sem véu. E quando o brilho está acabando, ele põe o véu de novo. Porque tem gente que aprendeu a aparecer diante do povo só com o rosto brilhando. Aparecer diante do povo só por cima. Tu não conta para o povo que tu é homem não e que tu tem problema, que na hora da dor todo mundo vai te pisar, porque eles pensavam que tu era o super-homem. Pastores aí, homens de Deus, que estão fracassando. E estão fracassando porque esqueceram de tirar o véu e mostrar a cara. Tem dia que eu chego debaixo do brilho, mas tem dia que eu estou mal e eu tenho que dizer para a congregação, eu não vou nem pregar hoje, se puder, orem por mim. Eu sou o pastor, mas hoje eu estou mal. Deserto é lugar que eu não quero ir, porque o deserto revela quem eu sou de verdade. E ninguém vai poder ser um grande homem de Deus, seja itinerante, pregador, cantor ou pastor de ovelha, sem Deus primeiro passar ele no deserto. Não vai poder. Moisés era príncipe em Israel, lá no Egito, estudou na faculdade do egípcia, era arquiteto, engenheiro, sabia construir prédio, sabia falar vários idiomas. Mas quando ele caiu no deserto, ele ficou sem saber o que fazer. Ele olhava para um lado e a sede apertou, de onde eu bebo água? Estou precisando comer alguma coisa, mas isso aqui eu não sei comer. Aí de repente ele começou a querer arrancar uma raiz. Quando ele arrancou aquela raiz e veio trazer a boca, apareceu um homem e disse, ei moço, o que você está fazendo aí? Eu estou com muita sede, vou espremer essa raiz, ver se sai água daqui. E o homem disse, não beba não, que você vai morrer. Essa raiz aí é venenosa. Como é que o senhor sabe? Eu que pergunto, como é que você não sabe? Ô Galvão, como é que você não sabe? Não, você, quem é você? Eu sou Moisés, filho de criação de Faraó. Eu sou o doutor Moisés, olha o meu anel.
Eu sou formado na faculdade egípcia. Tenho várias formações. Eu sou príncipe do Egito. Ah, muito bem. E você não sabe que dessa raiz você não pode tomar água? Ah, não, é porque lá na faculdade não ensinaram isso aqui. Lá na faculdade que eu estudei, não ensinaram como é que a gente vive no deserto. Ah, não, não. Então senta na sala de aula que aqui eu sou doutor, tu vai aprender comigo. Senta para aprender. Você pode ser quem for, meu irmão, mas se naquela área tu não sabe, senta, seja humilde e aprenda. Jesus conduz aquele povo pelo deserto. Lugar de dificuldade. E o povo está confiando nele. Os discípulos estão sendo experimentados, cansados, cheios de dificuldades. Mas agora Jesus leva eles para o deserto de novo. E chega lá, Jesus começa a pregar. E era aquele que não gostava de pregar. Pregou 3 dias. E a multidão ouvindo ele. Daqui a pouco uma mulher começou a querer desmaiar, passar mal. Alguém chegou e disse: mestre, despede a multidão. Porque o povo está desmaiando de fome. O senhor só fala, mas não dá lanche. Tem que ter o coffee break. O senhor não tem coffee break, não. O povo está desmaiando. Então o senhor despede a multidão. Olha o discípulo sendo treinado. Despede a multidão. Manda embora. Mandar embora, meu irmão, é a primeira solução que a gente encontra na hora do aperto. Não está gostando daqui? Vai embora. Quer tua carta? Eu te dou. Aí Jesus levanta o indicador e diz: mas não mesmo. Te vira com ela. Mas Jesus, essa ovelha dá trabalho demais. Mas o bom pastor dá vida pela ovelha. Não, eu vou dar minha vida pela ovelha boa, aquela ovelha comportada, aquela ovelha que me obedece. Mas essa aqui é tribulosa demais. Ah, mas dar a vida por ovelha que é boa, tranquila, isso é moleza. É menos dolorido. Eu quero ver você dar a vida pela ovelha que morde. Porque mais doído que mordida de lobo é mordida de ovelha, irmão. Porque do lobo tu já esperava, mas da ovelha que tu amava tu não esperava. Você nunca pensou que ela ia te morder. Dá vontade de matar ela, mas não pode, tem que amar essa ovelha. Paulo disse: sai daqui, Marco, atribulado. Não quero você perto de mim mais. Chegou Barnabé e disse: ah, Paulo, tu esqueceu quem tu era, hein? Quando tu chegou em Jerusalém, ninguém ia com a tua cara e eu cuidei de ti, tu achou bom, hein? Agora tu quer mandar o cara embora. Meu irmão, pegar alguém que é facinho, bonitinho e fazer dele um pregador, daqui a pouco pôr no púlpito, é bonito, mas é moleza. Pega esse vaso ruim aí, esse amargo que já te mordeu, que deu trabalho, não desiste dele, trabalha ele, ajuda ele, e amanhã sim, o nome de Deus será glorificado na vida dele. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Aí Jesus disse: não vai mandar ninguém embora não. Mas é que o senhor não sabe, quem vive com ela sou eu. Meu casamento está uma lástima, meu ministério está acabado por causa dessa mulher. Não é culpa tua não, é só dela. Certeza. Não aguento essa mulher mais não. Vou mandar ela embora. Ah, mas quando tu viu ela e deu aquela cantada, encheu a paciência dela para viver contigo, não era tão enjoada assim. Agora quer mandar embora. Jesus levanta o dedo e diz: vai, mas não vai mesmo. Vive com ela. Cuida dela. Ninguém vai embora daqui. Ah, mas não tem pão aqui. Manda para as aldeias, distribui nas igrejas televangelísticas, manda para aqueles malucos que estão prometendo um monte de coisa. Jesus diz: mas não mesmo, a solução está aqui. A solução está aqui.
Seja qual for o problema, o Espírito Santo diz na minha alma: a solução está aqui. Eu estou olhando para vasos eleitos, escolhidos. Deus tem uma resposta através da tua vida. Levanta a mão quem crê no seu chamado. Se você quer no teu chamado, segura a mão um minuto assim e diga para Deus o que é que está faltando. Pede renovo, pede renovo. Jesus olhou e disse: o que é que vocês têm aí? A solução está aqui, mas o que é que vocês têm aí? Sempre vai ser assim. Meus filhos vão ser escravos, profeta. O que é que você tem lá na sua casa? O povo está morrendo de fome. O que é que vocês têm aí? Tem que ter alguma coisa, meu irmão. Homem de Deus não pode andar vazio. Tem que ter alguma coisa. Investe no teu ministério, enriquece ele. Eu estou vendo pessoas orando: manda um vinho novo, manda um vinho novo, manda uma unção nova, eu quero azeite. Onde está o azeite? Irmão, azeite nunca falta, ponha isso na cabeça. Azeite nunca falta. O azeite parou porque faltou vaso. Falta vaso, azeite não. O azeite é Deus. E Deus não se acaba. O vaso é de barro, ele se acaba, mas Deus não se acaba. Se o azeite não está caindo, desculpe lá, mas é porque falta vaso. Ah, pastor, mas eu estou embaixo aqui da biqueira, mas tu é vaso. A questão é essa, é vaso. O vaso é bom, porque Deus não desperdiça azeite não, e nem vinho. Quer vinho novo? Mas como é que está o odre? O odre é feito de couro, e o couro envelhecido, ele fica rijo. E uma vez enrijecido, não pode pegar vinho novo, que ainda vai fermentar e vai forçar o odre. E se ele não tem condição de esticar, lógico, ele vai partir e perder o vinho. E Deus é bobo de perder vinho? Ele quer dar vinho, mas é um princípio de Deus. Não faz remendo de pano novo em pano velho, e nem põe vinho novo em odre velho. Se tu quer coisa nova, renova-te também. Renova o teu tempo na palavra, renova o teu tempo com Deus, renova a tua fé, renova a tua vida, renova a tua mentalidade. Quem tem fé, cutuca o vizinho e diz: pega aí para ti, que eu estou pegando para mim. Olha para ele com cara de profeta e diz: Deus está falando. Pastor, como é que é cara de profeta? E eu sei lá, inventa uma aí, rapaz. Quem está sentindo aqui atrás, a Éder? Onde tiver alguém apaixonado por Jesus, recebe poder nessa manhã. Olha a glória de Deus aí. Aleluia. Aleluia. Segura aí para ver se eu concluo. Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Aí vem um garoto e passou para Filipe lá uma quantidade de pão e de peixe. E parece que eu estou vendo a cara do Filipe.
olhando para 5.000 homens, umas 15.000 mulheres. E se for igual na Ilha do Marajó, cada mulher tinha 12 filhos. Já teve lá? Ceará também é. Agora imagina só a multidão, os discípulos olhando para aquela multidão, Jesus dizendo, dá comida para eles. Aí tem um que se atreve a dizer, o senhor quer que a gente vá na cidade e compre 200 dinheiro? Isso é pergunta que se faz. Pega o exemplo e nunca faça a pergunta para Jesus. Ora, 200 dinheiro, pode ser até 300, igual a mulher do vaso de alabastro, irmão, não interessa. Pague o preço que for necessário, mas dê comida para o povo. O problema da gente, irmão, é que a gente quer ministério, mas não quer ministério que tem preço. Que tem de ministério barato nesse Brasil, ministério paraguaio. Só vale na hora, daqui a pouco já era, não funciona mais. A gente não quer pagar preço, queridos. Se uma hora Deus me der graça de voltar, eu gostaria de falar sobre ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno. Porque a gente sabe que a palha é barato, é leve e vai ser queimado e destruído no fogo no dia do tribunal de Cristo. Mas a gente prefere escolher palha do que ouro, por quê? Porque palha é leve e a gente não quer pegar peso, irmão. Palha é barato e a gente não quer pagar preço. Tem gente que fala, saiu daqui, foi arrebatado, só alegria. Tribunal de Cristo, eu nunca vi isso. Nunca vi tribunal ser só alegria. Se é julgamento, como é que pode ser só alegria? Se fosse só alegria, não tinha que julgar nada, é só presentear. Agora tu chega lá dizendo 50 anos de ministério, Jesus, está aqui. Ele diz, põe no fogo aí. Meu irmão, se for madeira, palha e feno, pode ser tu quem for. Vai queimar tudo. Aí vai dizer, Senhor, mas foi 50 anos. Isso é alegria? Irmão, tribunal vai ser dureza. Só não vai para o inferno. Porque vai ser salvo ainda passado pelo meio do fogo. Julgamento de obras. 50 anos, Senhor, eu fiz tudo para ti. Eu sei, mas você não fez do jeito que eu queria, filho. É igual você fazer bolo de laranja e convidar alguém para comer e diz, fiz para você. Vai, irmão, não gosto de bolo de laranja. Cara, mas eu gastei um dinheirão, fiz para ti, mas sinto muito. Você podia ter perguntado como é que eu gosto. Quer fazer direito? Pergunte aqui, ó. Mas isso aqui é para outra hora. Aí alguém chegou lá e disse, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Olhando para aquela multidão, o cara está dizendo, parafraseando, Senhor, nós não temos o suficiente. É melhor liberar o povo. Porque o que a gente tem não é suficiente. É muito melhor tu chegar logo e dizer, Jesus, eu vou ter que confessar para o Senhor. O povo pensa de mim uma coisa que eu não sou. E Paulo disse exatamente isso. Eu não quero que pensem de mim nada além daquilo que eu sou. Por isso eu tiro o véu. Eu mostro a cara. Eu tive no 3º céu e estou com medo de contar isso. Eu não quero que pensem que eu sou muita coisa, que eu sou tão falho quanto vocês. É isso que Paulo está dizendo. Então a gente tem que chegar e dizer, Deus, o povo pensa de mim uma coisa, mas é outra. Eu não sou um pastor suficiente. Não tenho sido um marido suficiente. Não tenho amado o suficiente. Não tenho perdoado o suficiente. Não tenho tido misericórdia o suficiente. O que eu tenho está aqui, mas não é suficiente. Quando eu casei, eu disse, serei o melhor marido do mundo. Primeira vez que eu fiz minha mulher chorar, eu disse, eu não sou um marido suficiente. Me ajuda, Jesus, a fazer a minha esposa sorrir. Na hora de criar meus filhos, eu vi eles tristes por minha causa. Eu não sou um pai suficiente. Eu preciso cuidar melhor dos meus filhos. Quando eles colocaram 5 pães e 2 peixes, eu disse, Senhor, eu não tenho o suficiente. Seja sincero. Jesus não vai brigar contigo, não. Ele disse, então me dá. É isso que vocês têm? É. Graças a Deus que vocês têm alguma coisa. Daqui. Aí aquele é um dos momentos mais lindos da Bíblia. Pastor, a Bíblia diz que ele pegou o pão, foi? Isso se repetiu na ceia,
No caminho de Emaús, ele pegou o pão. Depois que ele pegou, ele abençoou o pão. E depois ele partiu o pão. E depois ele deu para os discípulos entregar à multidão. Isso é muito lindo. Porque pão na Bíblia é o próprio produto do trigo. Pão na Bíblia é a palavra. Pão na Bíblia é Jesus. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí quando Jesus é o pão, eu entro junto com ele, porque ele é a cabeça e eu sou o corpo como igreja. Então eu também sou pão. Amém? Vamos pensar nesse pão como nós. Ele pega o pão, porque os discípulos estão entregando o que tem. É como se pegasse os discípulos na mão. Ele pega o pão. Diga, ele pegou o pão. Quem trouxe a Bíblia, levanta comigo assim, diga, ele pegou o pão. Isso é lindo, não é, irmãos? Diga, esse pão sou eu. Aí diga, ele abençoou o pão. Faz assim, ele partiu. Diga, depois distribuiu. Tem gente que diz, por que eu não sou abençoado? Eu vejo meu companheiro tão abençoado, mas eu não sou. Porque ainda não te pegou. É um processo, tem que pegar primeiro, irmão. Tem gente que tem cartão de membro, tem paletó, tem até igreja, tem até ovelha, mas Jesus ainda não pegou ele. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer que Deus está terminando uma etapa e começando outra contigo. Ele te pega hoje, em nome de Jesus. Quantos querem que Ele pegue você 100%? Levanta a mão, abre a boca e diga, me pega, Jesus! Fala para Ele, me pega! Eu sou teu, me pega! Depois que Ele te pegar, Ele vai te abençoar. Tu vai sair daqui debaixo da bênção de Deus. Depois que Ele te abençoar, Ele vai partir. E Ele nunca parte ninguém sem primeiro pegar, porque Ele só prova o que é dele. E não reclame, porque Ele já te abençoou. Depois Ele te prova. Agora, na hora que Ele está te partindo, eu fico pensando, Deus, que hora aconteceu o milagre da multiplicação? Na hora que Ele pegou o pão, abençoou, partiu, entregou? Que hora foi a multiplicação? Não sei. Mas eu penso que foi na hora que Ele partiu. Na hora que Ele partiu, o pão multiplicou. Porque esse é um mistério. Na hora que Jesus está provando a gente, partindo a gente, o diabo pensa que ele está matando a gente, que está rejeitando a gente. Porque o diabo não entende de prova, irmão. A primeira vez que ele foi provado, ele já caiu. Ele pensa que Deus está te matando. Nessa hora Deus está armando uma sataneira para ele. Diga, sataneira. Por quê? Porque para rato é ratoeira, para Satanás é sataneira. Quando ele pensa que o Simão está morrendo, acabou, Simão, a cana deitou. Deus diz, a cana trilhada não quebrará, vou levantar ele. Vou levantar ele, dei glória a Deus. Quem crê que a prova multiplica a gente, diga aleluia. Quantos querem mais de Deus, fica em pé adorando a Ele. Alabacandarabassuribicai. Namanai orocondorobassuricalabandarai. Onde tem vaso, recebe o som. Aqui atrás, receba. Só um minuto. Já vou devolver o microfone e já peço desculpa que passei 5. Agora pensa o que Deus faz com o obreiro. Depois que a multidão está ali, o povo desmaiando e o pão já multiplicou. Porque Jesus não vai te entregar a multidão sem te multiplicar primeiro. Tem que te provar para depois entregar. Está todo mundo com fome? Aí os discípulos dizem, pai, a gente joga pão para cima para esse povo pegar, porque a fome é grande. Não. Manda sentar em grupo de 50 e de 100. Parece que eu estou vendo, o senhor está falando sério?
Esse povo está gritando de fome, manda sentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50. Senta, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50. Senta, por favor. Agora que sentou 100, são 20 mil. Senhor, tem uma mulher gritando lá atrás, diz para ela ficar tranquila, porque na minha casa tem ordem e tem decência, manda ela ficar tranquila. Mas ela falou que está na hora dela, quem sabe a hora sou eu, já contei você? Não, então espera que eu ainda vou contar, tua vez vai chegar. Mas eu creio que nessa manhã não fica nenhum sem ver o dedo de Deus apontando, dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso orar, pastor? Eu vou orar. Mas se você, meu santo, está dizendo nessa manhã, Senhor, eu sou essa pessoa, que na verdade eu sinto que está faltando, eu não tenho o suficiente, quer colocar na mão de Deus? Só você que está passando por isso, os outros ficam aí mesmo. Corre para cá que eu quero orar por ti. Está faltando, Senhor, eu quero que o Senhor multiplica a minha fé, o meu talento, o amor. Por favor, fique em pé mesmo, porque o espaço é tão pequeno que não vai comportar. Vem que eu quero orar e já vou começar. Diz para Deus, eu preciso sair daqui maior, melhor, esticado. Eu preciso sair aumentado, eu preciso, Pai. Eu até quero pedir um favor para você, meu irmão. Não ore sozinho, não. Escolhe só um. Põe a mão no ombro assim. Ora com mais um, porque a Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Alabarabaci, alabacandarai. Oh, Espírito. Oh, Espírito.